Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Memento Fitness. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Nicolau e hoje nós temos uma dinâmica de vídeo diferente do que eu venho trazendo para vocês, que eram aqueles vlogs, né, para você acompanhar um pouco mais a minha rotina e meu dia a dia. Hoje, na verdade, eu vou trazer um conteúdo mais informativo, então eu vou começar de vez em quando trazer algum desses conteúdos para vocês, para agregar um pouquinho mais de conhecimento para quem está na jornada aí de evoluir, né? Então, pessoal, hoje eu vou trazer 6 dicas aí que vão ajudar você que está querendo ter uma boa evolução, seja para o ganho de massa muscular, para perda de gordura, ou quem sabe até para mudar o seu estilo de vida para uma linha mais saudável, sempre com equilíbrio, né? Não precisando restringir nada. Então vamos para a primeira dica. A primeira dica que eu tenho para vocês é estabelecer metas reais. Pessoal, hoje eu sei que por questão da nossa pressa, da nossa ansiedade e imediatismo, a gente quer atingir o nosso resultado de maneira muito efetiva, né? Então isso faz com que a gente já fique de olho apenas na linha de chegada e faz com que a gente também recorra a medidas, estratégias mais drásticas que não são sustentáveis para tentar atingir esse objetivo. Então, a minha sugestão para vocês é tentar sempre criar uma meta mais tangível, mais num curto prazo, para você sempre se manter motivado, para você sempre se manter dentro da jornada e aproveitando cada etapa, cada processo dela, não ficando com a cabeça só no resultado final. Porque dessa forma você não consegue aproveitar o processo e dificilmente você vai conseguir cruzar essa linha de chegada por às vezes acabar queimando largada, dando um passo maior que a perna. Então vá colhendo aos poucos, né? Devagar e sempre, como já dizia o ditado. Então essa é a primeira dica que eu tenho. Metas mais tangíveis. Então, a segunda dica que eu vou passar para vocês é comecem a ter rotina. O corpo ele vai se adaptar muito mais facilmente quando a pessoa está conseguindo manter padrões no dia a dia dela, tanto na parte de alimentação quanto na parte de atividade física. Então é extremamente importante que vocês organizem muito bem o dia de vocês para conseguir se manter dentro de uma rotina alimentar, porque hoje em dia as pessoas elas ficam muito presas a detalhes, né? Pô, será que eu devo colocar óleo de coco no meu café? Será que eu devo tomar água, limão, glutamina? Enfim, são coisas que a gente fala que são pontuais. Não é nada que vai trazer um resultado significativo para você se você não tem uma base sendo muito bem estruturada, né? Como se você quisesse erguer um prédio e você está mais preocupado com a cor da janela, com a cor da sala, do que com a fundação do prédio. Então, o que eu quero dizer com vocês no momento que a pessoa é organizada, ela consegue se manter dentro de uma rotina, tanto na semana quanto nos finais de semana, o corpo ele vai ter muito mais facilidade de entender aquele comportamento, de entender aquele estímulo que está chegando para ele e sofrer uma adaptação de forma mais adequada. Então, se você ainda não tem uma rotina pré-definida, passe com algum profissional da saúde, principalmente um nutricionista, para poder criar uma rotina alimentar, para poder te dar mais direcionamento e botar você num caminho a ser seguido. Porque hoje em dia eu vejo que cada hora as pessoas elas fazem uma coisa, elas vão por efeito de compensação, né? Então, se eu comi mais aqui, vou comer menos aqui e fico no 0 a 0. Infelizmente o corpo ele não vai se adaptar dessa forma porque não existe uma coisa linear a ser seguida. Então, entendam que quanto mais constante vocês forem na rotina de vocês, mais facilmente o corpo ele também vai conseguir identificar o que está sendo passado para ele e sofrer a adaptação que vocês desejam. A terceira dica que eu tenho para passar para vocês é façam compras no supermercado semanais, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque é muito comum às vezes a gente fazer compras quinzenais, mensais. Então, isso vai fazendo com que a pessoa, às vezes, ela nem sempre tenha o alimento necessário em casa, porque às vezes acabou, esqueceu de comprar, estragou. Então, quando você tem a compra semanal, você está sempre restocando, né? Então, você consegue optar por mais variedade de alimentos, né? Que às vezes acabam estragando com uma certa facilidade, principalmente as hortaliças, os legumes, vegetais, as frutas, né? Então, isso para mim é fundamental, porque vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você está cansado, está com preguiça, puta, eu não vou fazer a compra agora no final de semana.
E aí não fez a compra, acordou na segunda-feira, né, que é o dia para começar, está com toda a boa vontade para iniciar o cardápio que foi passado pelo seu nutricionista, só que, que pena, você não fez a compra. Então não tem os alimentos para serem seguidos. O que vai acontecer? Você não vai comer nada, ou você vai comer o que tem, ou você vai acabar comendo na rua. E provavelmente não vão ser opções que estariam dentro do seu plano alimentar ou que seriam opções saudáveis. Então, você tendo a compra semanal, você está sempre com os alimentos no seu cardápio dentro de casa, você consegue se organizar melhor e aí a sua evolução flui mais de acordo. Beleza? A quarta dica que eu tenho que passar para vocês é: fiquem atentos em relação ao ambiente em que vocês estão inseridos, né? O que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu quero dizer o seguinte: o grupo de pessoas em que vocês estão se relacionando, né? Vamos dizer assim, eu não estou pedindo para ninguém excluir as amizades, né? O que eu quero dizer é que nem sempre todo mundo que está à tua volta vai estar sempre comprometido com o mesmo objetivo que às vezes você impôs para você mesmo. Então, tem muita gente que às vezes não entende esse objetivo e não é por mal, mas acontece. Então, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar: come só mais um negocinho, para de ser chato. E é difícil a gente acabar dizendo não, principalmente quando você ainda está ingressando, tentando criar novos hábitos, tentando ser um pouco mais saudável. A gente sempre acaba cedendo para esses estímulos porque a gente acaba não querendo ser aquele ET no grupo que a gente está inserido, né? Então, uma sugestão que eu dou é a seguinte: se você está comprometido a mudar os seus hábitos alimentares, a mudar o seu estilo de vida e você está vendo que tem algum ambiente que acaba te prejudicando, procure evitá-lo, pelo menos ali nos primeiro mês, segundo mês, apenas para você conseguir dar continuidade, dar uma sequência ali no teu plano alimentar, para você começar a internalizar melhor aqueles hábitos e você até se sentir mais autoconfiante, se sentir mais seguro em estar presente às vezes naquele ambiente que antigamente poderia te trazer essa insegurança. Hoje não. Hoje, por você já estar com esses hábitos muito bem trabalhados, incorporados no dia a dia, você vai ter mais facilidade para dizer não para determinadas coisas e quando chegar algo que você realmente gostaria de consumir, você vai ter mais autonomia e você vai ter mais o controle daquela situação. Então você não vai precisar de deixar de ir nos lugares, mas a minha recomendação é que se você tem essa insegurança, você sente que existem esses ambientes em que você acaba sendo prejudicado, dê uma filtrada, tente ir para outros lugares, tente andar com grupos de pessoas que estão talvez mais relacionadas de acordo com o seu objetivo, para depois, quando você criar essa segurança, você retomar esses outros ambientes. A quinta dica que eu tenho para passar para vocês é a mais simples, que é a seguinte: façam atividade física. Atividade física, além de ser um gasto a mais que a gente vai ter durante o dia, ela que vai dar todo o direcionamento para o nosso trabalho, seja o seu objetivo perda de gordura ou ganho de massa muscular, e sem falar que vai criar um benefício absurdo em relação à tua saúde. Melhora o nosso sono, melhora a nossa disposição, melhora a nossa autoestima, diminui o nosso estresse, e de estresse a gente já está cheio, né? Então, façam atividade física que vocês vão ver apenas melhoras no dia a dia. Só aqui fica a minha sexta e última dica. Pessoal, não desistam. Essa é a dica mais valiosa que eu posso passar para vocês hoje. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que errar para aprender. Isso faz parte. Principalmente quando a gente inicia, por exemplo, a querer mudar os nossos hábitos, né? Principalmente hábitos mais saudáveis. Porque, querendo ou não, às vezes você é uma pessoa que passou anos da sua vida trabalhando determinado comportamento, determinados hábitos alimentares, atividade física, enfim. Não é às vezes em pequenos dias, meses, que a gente vai conseguir alterar tudo isso. Então entenda que o seu erro, ele faz parte do seu aprendizado. O problema é você insistir nesse erro, aprenda com ele. Entenda onde que você errou e como que você pode fazer para melhorar. E aí sim, você vai ver que com o tempo você vai conseguindo dar um passo de cada vez em relação ao seu objetivo, tá? Porque existe uma coisa hoje, pessoal, e é um ditado que eu particularmente gosto bastante, que é o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos
e homens fracos criam tempos difíceis. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, hoje a gente vive numa era muito facilitada pela tecnologia, né? Então a gente espera que tudo chegue ali na nossa mão. Então, cada vez que a gente vai ficando mais mal acostumado, vamos dizer assim, né? Toda vez que a gente tem que fazer um esforço que tira a gente da nossa zona de conforto, é normal o nosso corpo ele ficar mais resistente. Principalmente no momento que a gente erra, a gente já fala, não nasci para isso, deixa para lá, deixa que outra pessoa vai fazer, né? Ela já nasceu para fazer aquilo. Então, entenda que todo mundo consegue atingir o objetivo que eles querem. A diferença é que provavelmente a pessoa que foi bem sucedida, ela conseguiu levantar uma vez mais do que ela caiu. Ou seja, ela não desistiu. A perseverança é a coisa mais importante que a gente vai ter quando você entra nessa jornada de ter hábitos mais saudáveis, seja para alinhar a tua saúde, por questão estética, independente de qual for o objetivo. Insista, permaneça e cresça em cima da adversidade. Eu tenho certeza que com o tempo você vai conseguir agregar mais conhecimento, entender onde que você estava errando e conseguir melhorar. E você vai ver que os erros eles começam a ficar cada vez menos frequentes, numa intensidade menor, conseguindo então atingir o resultado em si. Mas para isso você precisa de paciência. Então seja paciente com você mesmo e com o processo como um todo. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado um pouco aí das dicas que eu passei e tentem incorporá-las no dia a dia de vocês. Aos pouquinhos eu tenho certeza que as coisas vão melhorando. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe com os amigos, curta o vídeo e eu vejo vocês na próxima. Valeu!